Este é o Podcom MPC, uma iniciativa da comunicação do Ministério Público de Contas brasileiro. No episódio de hoje, vamos falar sobre a atuação fiscalizatória do MP de Contas sobre o registro do ato de aposentadoria do servidor público. Para responder às nossas questões, convidamos o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, Dr. Guilherme Sperry. Procurador, qual a finalidade do registro do ato de concessão de aposentadoria pelos tribunais de contas? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de participar do programa e louvar a iniciativa deste podcast. Sem mais delongas, eu gostaria de diferenciar a temática de aposentadoria que os tribunais de contas desenvolvem. No âmbito dos tribunais de contas, são analisadas as aposentadorias dos servidores civis e militares. Que tipo de servidores? Os servidores efetivos ou os chamados vitalícios. Para quem não sabe, servidor vitalício, e aqui eu estou chamando de servidor no sentido amplo, tá? Servidor vitalício daquele que serve ao público, porque seria o servidor vitalício o membro, que nós comumente chamamos de membro, ou seja, os magistrados, que são os membros da magistratura, promotores, procuradores, os membros do Ministério Público, a quem chamamos de membro. Mas, em última análise, todos são servidores públicos civis. Então, servidor público civil é um grupo, outro grupo, servidor público militar, efetivos e vitalícios, ok? Primeira diferenciação. Trabalhadores são analisados, trabalhadores em gerais, aposentadoria de trabalhadores em gerais, por exemplo, de empresas públicas, de economia mista, que tem dinheiro do governo, são analisadas pelo Tribunal de Contas? Não. Por quê? Porque o regime previdenciário dos empregados dessas entidades são o mesmo regime eles têm o mesmo regime previdenciário dos trabalhadores em geral, que é o regime geral de previdência social administrado, gerido pelo INSS. Também os servidores comissionados, os trabalhadores terceirizados que estão no serviço público também não são objeto, a aposentadoria deles também não é objeto do Tribunal de Contas. Por quê? Porque eles são geridos pelo regime geral de previdência social. No âmbito da União e no âmbito dos estados, para esses servidores efetivos e para os ditos vitalícios, existe o chamado Regime Geral de Previdência Social. Então, o Tribunal de Contas vai analisar a aposentadoria daqueles servidores que estão restritos ao regime próprio de Previdência Social, ok? Essa é a primeira diferenciação. A outra questão importante a ser tratada ainda, inicial a ser tratada, é que talvez até mesmo muitos servidores não saibam, é que ao pleitear a aposentadoria e ter a sua aposentadoria deferida pela autoridade do seu órgão, pela autoridade máxima do seu órgão, que é responsável por assinar o ato de aposentadoria, que depois é publicado no Diário Oficial, a pessoa pega, saiu minha aposentadoria no Diário Oficial, ok, vou para casa, vou botar o pijama, vou cuidar da minha vida. E ela pensa que está resolvida a sua situação. E não é assim que funciona. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a corrente majoritária da própria jurisprudência, também não só do STF e dos juristas, da quem chamamos aí no juridiquês de doutrinadores, do direito, a corrente majoritária, o entendimento majoritário é que o ato de aposentadoria do servidor público, esse que é analisado pelo Tribunal de Contas, aquele do servidor vinculado ao regime próprio de Previdência Social, ele é um ato complexo. E aí eu sei que você vai me perguntar, mas Guilherme, o que é isso, ato complexo? É que esse ato, e é por isso que eu chamei a atenção dos
que até servidores não sabem disso, é que a aposentadoria, para tentar usar um palavreado mais próximo do coloquial, é para dar concretude àquela aposentadoria, ou seja, para que ela efetivamente esteja consolidada, ela depende também usando um palavreado mais próximo da sociedade, para que ela seja validada, ela depende de duas validações, vamos dizer assim, da autoridade máxima que assinou o ato de aposentadoria e publicou para ser publicado no Diário Oficial e que foi remetido ao Tribunal de Contas, para ter uma segunda validação, que é o registro pelo Tribunal de Contas desse ato de aposentadoria. Então esse ato só vai estar aperfeiçoado, por ser um ato complexo, com a validação, usando aqui uma palavra mais coloquial, das duas autoridades que detêm essa competência, de acordo com o ordenamento jurídico. Então, a partir do registro daquele ato pelo Tribunal de Contas, é que efetivamente o servidor pode respirar assim, graças a Deus, estou aposentado. Qual o papel do Ministério Público de Contas na análise dos atos de registro de aposentadoria? Para explicar o papel do MPC nesse contexto, nós temos que dizer para o nosso ouvinte que o MPC ele atua em praticamente todos os processos do Tribunal de Contas, praticamente todos. Nesse processo especificamente, para explicar a atuação do MPC, eu quero retomar como que ele chega, como se dá essa situação. Na pergunta inicial, eu procurei explicar para as pessoas, para os nossos ouvintes, que tipo de aposentadoria vem para o Tribunal de Contas. Então, retomando o que eu havia dito, o servidor pede a sua aposentadoria, a aposentadoria é validada lá no órgão de origem dele, a autoridade máxima assina e é publicado no Diário Oficial. Os tribunais de contas têm normativos próprios para esse tipo não só para esse tipo de processo, mas para esse tipo de processo também. Então, deve-se a autoridade, e a sua assessoria deve estar atenta aos prazos e à documentação que precisa ser encaminhada junto com o ato de aposentadoria. Toda essa documentação, todo esse arcabouço de documentação vem para o Tribunal de Contas e dá entrada no Tribunal de Contas, na Secretaria do Tribunal de Contas. Saindo da Secretaria de Tribunal de Contas, vai para a unidade técnica. A unidade técnica vai analisar essa aposentadoria, toda essa documentação e vai, se entender que está tudo ok, vai fazer um relatório pelo registro daquela aposentadoria, um relatório opinando pelo registro daquela aposentadoria. Se entender que há irregularidades, normalmente vai abrir diligências para correção ou apresentação de documentos complementares. Entendendo que está tudo ok, opina pelo registro de aposentadoria. Entendendo que não está ok, vai opinar pela denegação do registro, ou seja, pela não validação daquele ato de aposentadoria. Terminada a instrução, vem para o Ministério Público de Contas, que também vai fazer uma análise de tudo o que consta do processo. E ali também poderá entender que há parcelas que divergem da unidade técnica. Entender que há parcelas que não estão corretas e solicitar a correção dessas parcelas, pedindo então ao relator do processo a reabertura desse processo. Entendendo o relator que o procurador tem razão, ele vai determinar a reabertura do processo para se colher as justificativas ou que se o órgão entender que está correto o pleito do Ministério Público de Contas, já inclusive fazer a alteração do ato de aposentadoria inicial. Vindo corrigido ou não o ato, o Ministério Público de Contas vai fazer um parecer pelo deferimento do registro ou pelo indeferimento do registro, conforme o caso. Esse parecer segue então para o relator do processo, que vai analisar a manifestação da unidade técnica, o relatório da unidade técnica e o parecer do Ministério Público de Contas. E com base na documentação,
na opinião da unidade técnica, na opinião do Ministério Público de Contas, o relator do processo vai então fazer um voto e vai submeter esse voto ao plenário do Tribunal de Contas para então termos a decisão, o acórdão relativo àquele processo, cada processo de aposentadoria. Se for pelo registro, ok, como eu falei na resposta inicial, na primeira pergunta, o servidor pode respirar aliviado e está tudo certo e não vai haver problemas. Se houver a denegação ou se for determinada a correção do ato, o órgão, então, a autoridade do órgão responsável pelo ato terá que corrigir esse ato. E caso sequer tenha preenchido os requisitos para aposentadoria, esse servidor vai ter que retornar à ativa e voltar a trabalhar. Procurador, poderia nos explicar como se dá a aposentadoria dos militares? Essa questão dos militares é interessante de ser explicada. Os militares, quando, via de regra, irão sair da ativa, eles vão para o que é chamado de reserva. Quando eles estão nessa dita reserva, é feito esse ato, que o militar vai para a reserva, eles não estão mais na ativa. Porém, é muito comum, principalmente no âmbito dos estados, que essas forças militares, como se aposentam muito cedo, sejam utilizadas, sejam convidadas, ainda que na reserva, sejam convidadas para projetos específicos. Então eles retornam, tiram o pijama e retornam. Enquanto estão nesse período de reserva, eles não são mais da ativa, mas podem eventualmente vir a ser chamados, convocados para algum projeto específico e voltam então a desempenhar suas atribuições. Quando atingem uma determinada idade, eles então são reformados. A dita reforma do militar seria equivalente então à aposentadoria definitiva. Ela também, a reforma pode acontecer por outros casos, e aí eu vou citar aqui para casos mais simples que as pessoas vão facilmente compreender, que é a situação de invalidez permanente ou da pessoa do militar não ter mais condições físicas para o exercício das suas funções. Então, normalmente a legislação nesses casos prevêem que ele seja reformado e não fique naquela condição de reserva. Mas aí, cada polícia militar e no caso do Exército, Forças Armadas, tem seus normativos próprios e precisaria então analisar caso a caso. Eu só estou querendo explicar situações mais simples e diferenciar a reserva da reforma para que as pessoas saibam e entendam que a aposentadoria que a gente escuta, a pessoa pensa assim, me aposentei e botei o pijama, tanto na iniciativa privada ou no servidor civil, seria no âmbito militar o que nós chamamos de reforma. Outra questão seria se existe contraditório e ampla defesa nesse tipo de processo. Essa pergunta do contraditório e da ampla defesa é uma pergunta bastante polêmica. Eu vou explicar por quê. Com relação a essa temática, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 636553, lançou o tema 445 e fixou repercussão geral na tese de que, passados 5 anos da chegada do ato de aposentadoria ao Tribunal de Contas, teria-se que aplicar o princípio da segurança jurídica e eventuais parcelas indevidas não poderiam mais ser corrigidas. Antes dessa questão ser fixada, desse entendimento ser fixado pelo STF, se entendia que, passados
5 anos contados da chegada do ato ao Tribunal de Contas, sem que tivesse sido analisado, e julgado, se entendia então que deveria se abrir o contraditório e a ampla defesa. Acredito que esse é o motivo dessa pergunta. Portanto, o tema 445, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, põe por terra o contraditório e a ampla defesa nos processos de registro, dentre os quais os de aposentadoria. E até para explicar, processo de registro que a gente fala no juridiquês são os processos de aposentadoria, reforma e pensão. Então, transcorrido esse prazo de 5 anos, não há que se falar mais em contraditório e em ampla defesa nesses processos, incluindo o de aposentadoria, porque há também um entendimento já de muitos anos do Supremo Tribunal Federal de que os processos de registro não teriam o contraditório. Esse contraditório ocorreria após o transcurso desse prazo. Então agora temos 2 cenários. A irregularidade existe, é detectada antes dos 5 anos, é mandado corrigir e não há contraditório. Segunda situação, a irregularidade existe, porém passaram mais de 5 anos, eu não abro mais o contraditório, porque pelo tema 445 eu não posso mais fazer, e sou obrigado, com base na segurança jurídica, a validar aquela situação que não estava correta conforme o ordenamento jurídico. Falei que a decisão era polêmica porque certamente muitas pessoas não devem ter concordado com esse entendimento, porém, por ser repercussão geral, os magistrados estão, de certa forma, ou para não dizer integralmente, com a sua capacidade de decidir inviabilizada. Então, gostemos ou não, essa é a minha opinião, entendendo de que, doravante, não há mais contraditório nesse tipo de processo. E aí vale também mais um comentário, porque se o ato estiver correto, não há razão para se fazer contraditório. O ato está correto, vai ser validado, ok. Se só há motivo para contraditório ou para abertura para explicações, quando há problema no ato de aposentadoria ou no ato de pensão ou no ato de reforma. É por isso que se abre o contraditório. E se abria, na verdade. Com esse novo entendimento da consolidação do direito no patrimônio jurídico do inativo, então não há mais que se falar em contraditório e ampla defesa nos processos de aposentadoria. Procurador, qual o prazo para registro do ato de concessão de aposentadoria? Eu não gostaria de falar em prazo específico para análise dos atos de aposentadoria, porque assim como os tribunais do Poder Judiciário, os tribunais de contas são abarrotados de processo. Além disso, muitas vezes o ato de aposentadoria demora muitos anos para chegar para o Tribunal de Contas, porque a demora no órgão de origem e no órgão previdenciário para o envio das documentações ao Tribunal de Contas, para que então se inicie o processo de registro daquele ato de aposentadoria, se inicie a análise. Há uma demora grande, porque também há um volume muito grande na origem, para o encaminhamento desses atos ao Tribunal de Contas. A mudança por meio do tema 445, essa mudança na jurisprudência do STF, faz com que nós devamos ter ainda mais cuidados quanto ao prazo limite, que agora é de 5 anos. Portanto,
o julgamento, eu diria que o julgamento do processo que analisa, né, o ato de aposentadoria, o registro do ato de aposentadoria, deve se dar com uma margem de segurança para evitar a consolidação de direitos indevidos, por mais meritória que seja a tese fixada pelo STF. Concordemos ou não, é um entendimento que está posto e que nós necessitamos conviver. Então, o que eu diria é que nós precisamos estar atentos a essa mudança de paradigma para que esse tipo de processo seja julgado preferencialmente com uma margem de segurança anterior ao prazo fixado pelo Supremo e nós tenhamos uma efetividade na análise desse tipo de processo. Caso contrário, poderemos estar aí validando gastos indevidos e muitas vezes excessivos que os estados e a União e os municípios aqueles que tenham um regime próprio, terão que arcar, né? É importante uma último ensinamento, o regime próprio de previdência social, que eu expliquei logo lá no começo. A União tem o seu, os estados cada um tem o seu, e alguns municípios têm regime próprio de previdência social. Não é algo muito simples de se ter, a legislação evoluiu nos últimos anos, precisa demonstrar capacidade atuarial, enfim, cada vez mais difícil para os municípios terem regime próprio de previdência social. Então, eu acho que eu consegui, nesse curto espaço de tempo, trazer um pouco de ensinamento sobre esse tema. Tentei ao máximo ser didático, utilizar o mínimo do juridiquês. Nem sempre a gente consegue escapar dos termos jurídicos, mas eu procurei ao máximo me esforçar para que as pessoas pudessem compreender o que estamos tratando. Eu fico mais uma vez lisonjeado e agradecido por ter participado do programa, desse podcast, desejando a todos que tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, conforme o horário que você esteja nos acompanhando e nos ouvindo. Um forte abraço a todos. E esse foi o Podcom MPC de hoje. Agradecemos imensamente a participação do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, Dr. Guilherme Sperry. Este é o Podcom MPC, uma iniciativa da comunicação do Ministério Público de Contas brasileiro.